online, se vocês podem falar comigo, tem interesse. Então, e se vocês quiserem ter alguma atividade de lazer com os irmãos, janeiro 12, dia de julho também, estão organizando um grupo para fazer acampamentos aí, eventualmente, para ter esse tempo juntos. Hoje nós estaremos realizando a ceia do Senhor, como a gente sempre tem feito. Pense no seu coração sobre situações que você precisa resolver com Deus. Você se arrependa, confesse e queira que deve participar desse tempo. A semana que vem o Buda vai estar junto com os coralistas aí iniciando as atividades do coral, então já fiquemos aí preparados para isso. E o Heraldo também tem feito alguns esforços aí para tentar deixar esses avisos e outras coisas disponíveis no nosso boletim, com o médico local dele, ele tem se esforçado bastante a respeito disso. Você pode se servir de um deles ali na entrada. Qualquer dúvida pode falar com ele direto. Ele tem uma enquete que você fez aí para votar qual modelo, se folder ou de folha aberta. Depois você pode dar uma olhada lá e votar. Isso. As mulheres, no dia 14 de março, vão ter aí o encontro, no chá de cozinha aqui na igreja. Então, qualquer detalhe, fala com você os detalhes do grupo. Isso. A lista. Perfeito. Então, podem consultar a lista. Muito bem. A gente tem conversado com os homens lá, a gente for organizar uma escala da porta. Então, logo a gente vai estar divulgando algumas diretrizes de como você deve se portar ali com respeito a algumas situações que possam acontecer. Então, fiquem atentos por esse detalhe. Vamos orar então e pedir a bênção de Deus para o nosso tempo de noite no culto. Pai eterno, graças damos a Ti por Tua grande bondade e autoridade sobre nós. Obrigado pela companhia do Senhor durante toda a semana, nos permitindo trabalhar e nos permitindo também, de alguma forma, mostrar a Tua luz para as outras pessoas. Pedimos que o Senhor use nossas vidas para isso. E nesse momento nós nos reunimos agradecendo ao Senhor por todas essas coisas boas. Pedimos que o Senhor aceite de nós um louvor imperfeito, defeituoso, porque vem de pecadores. E vem de pecadores muitíssimo perfeitos. Pedimos ao Senhor que não leve em conta nossas maldades, mas nos perdoe, nos aceite, ouça as nossas orações, guarde todos aqueles irmãos que de alguma forma gostariam de estar aqui e não podem, guarde também aqueles que estão viajando, guarde os nossos jovens no retiro, que todos eles aproveitem esse momento para estar na presença do Senhor, de alguma forma usufruindo da Tua verdade. Pedimos que Tua palavra seja a nossa autoridade, que fale aos nossos corações. Peço essas coisas no nome de Jesus. Amém. Antes de retornar ao nosso momento de louvor ao nosso Deus, vamos passar para o nosso oratório de EBD. Então nós tivemos 39 matriculados, um visitante, 40 no total. Também nossos aniversariantes da semana, Márcia, Isa e Giovanni. Dar felicidades. Mas nos alegra saber que ambos
esteja sempre com ele esteja seguindo o que ele necessita, sabendo que o Senhor está no controle de toda a nossa vida, esteja assim na vida deles, dando para eles cada dia o privilégio de sobreviver e viver diante da sua graça, diante do seu amor. Fique com eles, supre o que eles precisam, dê muitos e muitos anos de vida a cada um deles e sempre busque mudar na sua lei, no seu caminho, entregar os seus filhos perante o Senhor. Uma alegria poder comemorar mais um ano de vida a cada um deles. Que o Senhor esteja cada dia cuidando dos seus filhos. Por isso que oramos e agradecemos no nome do Filho. Amém. Retornando ao nosso culto, dando louvor ao nosso Deus, vamos cantar a vida, adorar e majestade. Aliás, Pai. Passar agora para o nosso mesmo versículo.
não só o versículo, mas também se você tem algum profissional que queira compartilhar um momento com os irmãos, esse é o momento antes do nosso versículo. Ok? Tudo dá graças, porque essa é a vontade de Deus. Cristo Jesus para nós. Consciência, sim, Filipenses 4, não posso me ter Vamos passar para o nosso versículo. Vamos ler então o versículo e depois falar a referência. Obrigado, Senhor, Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a nossa alegria notória a todos os homens, perto está o Senhor. Filipenses 4 fala assim. Vamos cantar o nosso próximo hino da noite. Alguém concluiu? Vamos agora cantar os próximos 2 hinos, preparando para a
nós e lutar contra o pecado. Então, o cara que assumiu, eu morri na cruz por ti. Ele é essa a diferença. Em Hebreus capítulo 5, nós vemos um trecho onde o Senhor, através do autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, mas escreveu a comunidade hebraica na época, daqueles que temiam o Senhor, e ele usa conceitos judeus, conceitos da lei, conceitos antigos, para poder explicar o quanto Jesus tem um sacerdócio superior ao sacerdócio do Antigo Testamento. Lembre-se que no Antigo Testamento o sacerdote precisava cumprir uma série de exigências para participar naquele lugar. Mas existe um sacerdote que ele não cumpre exigência nenhuma, vamos dizer assim. Ele não tem ascendência, ele não tem história, ele não tem nada que o faça ser um sacerdote, vamos dizer assim, de carreira. Aqui diz em Hebreus 5, porque todos os seus sacerdotes tomados dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele também, tanto pelo povo como por si, fazer oferta pelos pecados. Então o sacerdote tinha essa limitação. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Ou seja, você só podia ser sacerdote se Deus mesmo tivesse designado você como filho de Arão.
Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor, lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Essa história de Melquisedeque não está na Bíblia, não está no Antigo Testamento. Você vai lá pegar pela história dele, você vai ler a história de Abraão, quando paga os dízimos a Melquisedeque. Lá não fala que ele, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, não se refere a ele. Então essa informação, ou nós temos de um livro fora do cânon, que subiu na história, como a carta aos Laodicenses, a carta de 3 Coríntios, entre aspas, a carta do Evangelho de Enoque, é tão citado. Esses livros desapareceram por alguma razão. Mas o ponto é que o livro de Hebreus, ele é inspirado por Deus. Então nós temos uma revelação dada ao autor de Hebreus, e ele nos dá essa informação. Melquisedeque era um sacerdote desconhecido, e o livro de Hebreus tenta colocar Jesus como um sacerdote, de acordo com Melquisedeque, porque Melquisedeque não era filho de Arão. E aí? Ele ia ser menos sacerdote porque ele não vinha de Arão. Jesus também não veio de Arão. E aí? Ele deixa de ser o nosso sacerdote diante de Deus? E o livro de Hebreus diz o contrário, de modo nenhum. Na verdade, ele é superior a qualquer sacerdote que você possa ter ouvido falar. Ele, de fato, nos representa. Não é apenas um homem fraco, pecador, representando um monte de pessoas diante de Deus com sacrifícios falhos, como os animais. Apenas era um sangue que cobria. Mas a gente tem um sacerdote que, ao mesmo tempo, ele é a oferta. E esse sacerdócio permite que nós nos cheguemos a Deus. E o livro de Hebreus, inclusive, usa o termo com confiança, com ousadia. Tem outras traduções que usam esse termo de ousadia. Você ser ousado diante de Deus é uma loucura fazer isso, mas a gente sabe que o sangue de Cristo nos confere, nos garante essa liberdade que nós devemos usar com muita sabedoria, porque ainda assim Deus é um fogo consumidor. E esse sacerdócio foi mostrado na cruz, antes da cruz, depois dela. Quando antes da cruz ele intercede a Deus por todos aqueles que eram de Deus, e também intercede pelos seus inimigos. E mais tarde, durante a cruz, ele ora, sendo morto, o que ele diz? Pai, eles não sabem o que fazem. Então ele está intercedendo a Deus aqui. Depois que ele ressurge, ele ora de novo para que seus discípulos abram os olhos com respeito ao que eles deveriam fazer depois. Então nós temos um sacerdote completo, que, sendo ele mesmo a oferta, nos permite estarmos ligados a Deus e participarmos da mesa do Senhor, num ato de símbolo de que nós estamos ligados ao Filho de Deus, por nos alimentarmos dele, não apenas da ideia, ou simplesmente nós temos um clube juntos aqui para nos reunirmos no domingo. Na verdade, nós estamos testificando qualquer pessoa que entrar na igreja de que nós fomos redimidos por esse sacerdote, pelo seu sangue. Então, nesse momento, nós vamos inclinar nossas cabeças, vamos orar. Se você ainda não confessou os seus pecados ao Senhor, é um bom momento para que você não participe da mesa do Senhor de forma indigna. Vamos orar. Eterno Senhor, nós agradecemos a Ti por o Senhor ser aquele que trouxe para nós o intermédio entre nós e Deus, aquele que também se ofereceu como oferta, aquele que, depois de morto e ressurreto, é o que intercede por nós diante de Deus, para que o Senhor não leve em conta os nossos males, os nossos pecados, mas o Senhor tem agido com grande misericórdia em nos perdoar, em nos dar a Tua graça. Pedimos ao Senhor que esse momento seja um momento de alegria, de memória, de nós deixarmos diante do Senhor nossas maldades. Pedimos que o Senhor nos perdoe e pedimos essa graça no nome de Jesus Cristo, já agradecendo pelo corpo e o sangue de Cristo que foram vertidos por nós através do pão e do cálice. Em nome de Jesus. Amém. Vou convidar os diáconos então a me ajudar na distribuição.
Você pode abrir o pão. O texto diz que o Senhor Jesus, à noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Continua. O texto diz: de semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice e disse: tomai e bebei, isto é o meu sangue que é derramado por vós, fazei isto em memória de mim. E todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Vamos tomar o cálice. Lembre-se que participar desse momento demanda responsabilidade. Então, se você o faz de forma indigna, você chama o juízo de Deus sobre a sua vida. Se esforce por obedecer a sua palavra, por andar de forma digna do Senhor. Amém? Agradeço aos diáconos, podem sentar. Eu gostaria de convidar a todos para nós estudarmos hoje no capítulo 9 de Números, a segunda parte dele. As crianças podem, se tiver classe, podem ir para as suas devidas classes. Números capítulo 9, a partir do verso 15 até o verso 23. Números 9, a partir do 15 até o 23. Vou convidar todos para me acompanharem na leitura. Olha o texto aí. Você com certeza já deve ter ouvido falar desta nuvem. Diz assim: e no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Algumas das coisas que foram ditas aqui você não entendeu? Acho que está bem claro de entender, né? Até onde a gente leu até agora, se a nuvem estava parada, eles ficavam. Se ela se levantava, eles viajavam. Simples, né? Olha o que diz a partir dos próximos versos. Mas sempre, todo 17, que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, segundo a ordem do Senhor, se acampavam. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. É informação nova ou não? Não, foi uma repetição do que já estava sendo dito. Próximo verso, 19 agora. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriram a ordem do Senhor e não partiam. De novo, nenhuma novidade. Repetiu o que foi falado no verso anterior. Verso 20. E quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, se alojavam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. De novo, né? 21. Porém, outras vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, e quando ela se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite. Alçando-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias,
ou mês, ou um ano, ficando sobre ele. Então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alcançando-a, eles partiam. Do início do capítulo até agora, eu só estou vendo repetições. Vamos terminar. Verso 23. Segundo a ordem do Senhor se alojavam, e segundo a ordem do Senhor partiam, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Talvez você já tenha lido alguns capítulos na Bíblia desse jeito. Um monte de repetições. Por exemplo, há uns 3 capítulos anteriores, no mesmo livro de Números, você vai ver repetições semelhantes com apenas um número mudando. E os que foram da tribos de não sei o que, contados, tarará, desse jeito, homens, 20 anos, foram de tantos mil e tantos mil. Aí muda o próximo verso. É o mesmo versículo, mudando apenas o número. Parece um tipo de leitura estranha, não parece? Parece que a gente está lendo um livro cansativo. Por que simplesmente não resumiu as coisas aqui, não deixou mais prático? Sabe que em alguns lugares você vai ver reuniões passando de mais de 20 minutos. Toda vez que uma reunião passa de 20 minutos, ela tende a ser improdutiva. E isso não sou eu que estou falando. É gente de alto escalão, de empresas que têm muita experiência. Então, um dos alvos deles ao fazer reuniões rápidas. Ou pelo menos que elas durem aí no máximo os seus 20 minutos. Por quê? Porque eles querem extrair o máximo dela. Eles querem comunicar o melhor possível e eles fazerem com que os participantes deem o melhor retorno possível naquele tempo. Então, existe uma coisa em você estender demais o que você está falando, ser prolixo, né? Existe uma certa resistência que atrapalha a gente. Mas, em se tratando da Bíblia, não é normal que a Bíblia repita coisas sem propósito. Então, quando você parar num texto desse, pare, puxa o freio de mão e fica um tempo lá, porque existe algo a mais nessas repetições. Uma delas, por exemplo, é que, eu não sei se todos notaram, no verso 15, não fala sobre coluna de fogo, como a gente fala por aí, a gente fala nas aulas, né? De noite tinha uma coluna de fogo e de dia tinha uma nuvem. Vamos reler o versículo, verso 15, lá no final. Está falando da coluna, né? No dia a nuvem cobriu o tabernáculo e à tarde estava sobre o tabernáculo. O que estava sobre o tabernáculo? Você está vendo coluna de fogo aí? Aqui no português ele está se referindo ainda à nuvem. Então, à noite, a nuvem ainda estava, só que ela tinha a aparência de fogo. É isso que o verso diz. Estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até amanhã. Então, parece que essa nuvem não era uma nuvem comum. Não era uma nuvem que você olhava assim e confundia com as outras. Era algo diferente de uma nuvem. Mas ela está sendo descrita por Moisés aqui, porque é uma coisa que dá para você entender. Era, por exemplo, como as visões de Ezequiel, o profeta Ezequiel, que fala que os pés daquele ser que ele estava vendo eram como berílio, um metal que você talvez nunca tenha visto na vida. E eles tinham chamas de fogo, e tinham coisas como isso e aquilo, e parecia que reluzia como uma pedra de jaspe. Você sempre tem uma tentativa do escritor, quando ele tem uma visão, de descrever o que ele está vendo, mas quase sempre a descrição não vai ser precisa. Então, nesse momento, a gente está lidando com um acontecimento único no mundo. Não era apenas uma nuvem, não era apenas uma coluna de fogo. Era uma nuvem diferente de todas, que ela se comportava como uma coluna ou como uma nuvem de fogo à noite. Imagina a cena. Então, você passando por Israel, você jamais se acostumaria com Israel, porque você veria um quadrado perfeito no meio do deserto, você veria aquele monte de tribos com bandeiras, e você veria uma nuvem diferente das outras nuvens que você já tinha visto, e uma coluna, uma coisa de fogo diferente de tudo que você já tinha visto. Então, no mínimo, aquele povo estranho, acampado no meio de nada, seria um grande espetáculo para quem visse. Deus estava se manifestando ao seu povo de um jeito completamente diferente. E foi no primeiro dia. Eles terminaram de armar a tenda e imediatamente esse fenômeno começa a acontecer. Eu quero que você se recorde que o tabernáculo ele não era uma construção grande. Ele inteiro cabia aqui dentro, nessa área. A frente dele talvez seria mais ou menos um
pouquinho mais larga do que a entrada daquela porta corrediça. E as colunas um pouquinho mais altas, um monte de peles, tapetes, vamos dizer assim, né? Cobrindo ele. E você também veria uma área cercada ao redor dele, não muito grande, caberia num campo de futebol pequeno, desses que a gente tem em bairro mesmo. Então, como é possível uma nação começar tão organizada no meio de um deserto, com um espaço para um culto tão simples, com apenas um sacrifício a um cordeiro? Se você pegasse lá um Airbnb na terra dos filisteus, né? Vou ficar na praia lá enquanto eu vejo os malucos dos filisteus viverem a vida deles. Você chegaria lá e teria templos de Dagon. Um deles, por exemplo, foi citado mais tarde na história de Sansão, como um templo que abrigava mais de 1000 pessoas. Na morte de Sansão, ele mata essa quantidade de pessoas que estavam no terraço. Ou seja, era um negócio suntuoso. Para caber 1000 pessoas sobre uma construção, ela não tinha que ser só larga, ela tinha que ser forte, então ela tinha que ser suntuosa. Então o templo desses deuses era um negócio que chamava a atenção. Aquilo ali identificava o povo. Mas quando você vê Israel parado no meio do deserto, com uma coisa bem pequenininha ali no meio, sai de uma fumaça e um altar queimando animais, e um monte de sacerdotes, uma vida simplória comparada com esses outros, você vai ver que no mínimo existia algo diferente nessa gente. Esse texto que fala sobre essa nuvem especial, ela tinha uma funcionalidade. Ao ler o texto, você vai ver que ela não ficava apenas parada em algum ponto ali para que servisse de espetáculo, mas ela cobria esse tabernáculo. Ela estava sempre fazendo sombra. Ela sempre estava aliviando o calor do dia. Então, e você sabe que deserto de dia passa dos 40 graus, e de noite, muitas vezes você pode pegar temperaturas abaixo de zero. Então vai vendo a extrema variação de temperatura, o tipo de vida que você vai levar ali na brincadeira. E ao cobrir o tabernáculo, e essa aparência de fogo aparecendo aqui, inclusive está em 2 versões pelo menos, que não era exatamente uma coluna, mas era essa nuvem se comportando de outra forma. Isso nos traz alguns significados. E o primeiro deles não está escrito na Bíblia. Você com certeza já deve ter ouvido falar do nome Shekinah. Alguém já ouviu falar desse nome? Shekinah. O acento está mais no final. Essa palavra não está na Bíblia. Na verdade, a palavra é traduzida ou é entendida pela tradição judaica, pelos intérpretes da Bíblia na história, como sendo a presença de Deus. Mas na verdade a palavra usada para habitação de Deus, na verdade tem a ver com aquele nome Ikavod. Lembra da história do Ikavod? Que foi-se a glória de Israel. Kavod quer dizer habitação. Mas nesse momento o que a nuvem está fazendo é algo mais do que uma habitação. Deus não está apenas morando ali. Deus está trazendo a sua glória. O conceito existe, mas a palavra não existe. Ou seja, Deus mantém uma nuvem sobre o seu povo constantemente. Era símbolo da sua presença. Um Deus que está aqui com a gente. Já viu esse conceito mais em algum outro lugar da Bíblia? Quando você lê lá: eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Praticamente Deus agora trocando a nuvem pela presença de um ser, um homem, junto conosco. Algo ainda mais presente do que uma nuvem, né? A nuvem, por isso, você só olha, você vê ela se movimentar, mas você não tem ela do seu lado. Sei quando já passaram dentro de uma nuvem, ali quando você vai dos lados de Ponta Grossa, né? Aí você sobe a serra, se for cedinho da manhã, aí tem um trecho ali que acenda os faróis, trecho sobre neblina, né? Pesada neblina, você não enxerga 10 metros à frente. Nesse caso não, nós estamos tendo um Deus que se faz presente, um Deus que se preocupa em estar presente. Outra coisa também é que esse mesmo Deus, ele é um Deus que oferece seu cuidado, porque não existe notícia na antiguidade de um Deus que protegesse os seus povos. Na verdade, o que você tem são deuses que dão vitória na guerra,
ou deuses que ficavam irritados de alguma forma e você precisava apaziguá-los. Como é que você apazigua um Deus desse? Você tinha que fazer algum tipo de sacrifício. Diferente do Deus de Israel, que eles se irritavam, mas não era porque um belo dia ele acordou de mau humor e ele está chateado, está chateadinho. Não, o Deus de Israel, ele se irritava porque o seu povo o ofendia. E essa ofensa se dava muitas vezes, por exemplo, por fazer mal ao seu próximo, ou por você quebrar a lei moral dele. Então ele tinha todas as razões de se irritar quando ele se irritava, mas ao mesmo tempo que ele podia se irritar, ele era grande em perdoar, em misericórdia, em amor. Então esse mesmo Deus, ele derramava assim, em termos de misericórdia, diferente do que se ouvia na antiguidade. Ele cuidava do seu povo, ele protegia. Eu vou pedir que alguém lê para nós, por favor, Gênesis capítulo 15, verso 1, para a gente entender um pouquinho mais desse conceito. Gênesis 15, verso 1. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou teu escudo e teu galardão será sobre modo grande. Vocês sabem quantos anos Abraão tinha? O Abrão, né? Ele não tinha mudado o nome. Quantos anos ele tinha quando ele ouviu essa frase de Deus? 84 anos. Hoje alguém de 84 anos no nosso meio é alguém assim que já passou da terceira, já está engatando a quarta, né? Idade. É alguém que a gente já está esperando a morte a qualquer momento. 84 anos. E aparece Deus e diz essa frase para ele: Não temas, eu sou o teu escudo e o teu galardão, o teu prêmio, a tua herança. Um homem que peregrinava na terra e ele não tinha a escritura dessa terra, apenas um Deus que diz: olha, onde você está pisando vai ser seu no futuro. Aí ele: tudo bem, onde é que está o cartório para assinar? Olha, já está pago, então deixa eu assinar lá. E Deus: não, vai peregrinar pela terra. E ele para um momento aqui, depois um momento ali, vai ali, e ele fica peregrinando. Mas em nenhum momento você vê na vida de Abraão Deus dando para ele a terra. Isso vai acontecer só depois. Então, o ponto que eu quero mostrar com essa presença, com esse cuidado, com essa direção dessa nuvem, é que esse Deus aparece lá no passado para Abraão, para um homem que, diante da sociedade, ele seria improdutivo. Diante das pessoas, ele seria um homem que não poderia mais ter filhos, e a promessa de Deus seria impossível através dele. E Deus diz: não tema, eu sou quem vai proteger você, e eu sou quem vai garantir todo o resto. Eu sou a sua herança. Infelizmente, a gente tem impedimentos no nosso país para a gente passar a herança para os nossos filhos. Se você tentar passar alguma coisa com o título de herança, você vai pagar 40% de imposto. É isso. Uma legislação doente, porque não permite que os nossos filhos enriqueçam. Você esforça, trabalha, junta. Quando você passa para o seu filho, você passa a metade. Ele vai ter que correr tudo de novo e juntar de novo. E quando for passar para o filho, cai pela metade, ele vai correr tudo de novo e assim por diante. Diferente de um lugar que não cobre imposto sobre herança, que o filho já começa melhor do que o pai, e o filho dele melhor do que o pai, e assim por diante. Então você tem um enriquecimento natural das gerações. Deus, ao prometer a sua herança para Abraão, em Gênesis 15, ele está prometendo algo muito grande, algo que o mundo não poderia tirar dele. Abraão, você, a tua proteção. Quem poderia ter um Deus que fala pessoalmente com o seu servo e diz: calma, eu vou proteger você. Interessante que isso é repetido para nós lá no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus está falando para os seus em algum monte, e capítulo 10 de João, ele diz assim: não temais, ó pequeno rebanho, porque ao vosso Pai agradou dar-vos o reino. Deus, Jesus Cristo ali falando para poucas pessoas que eram inclusive pobres, mas o amavam, e ele diz: não temam, ao vosso Pai agradou dar-vos o reino. Então nós temos promessas enormes de um Deus que, ao se colocar no deserto com o seu povo, ele protege o seu povo, ele alivia o seu peso, inclusive ele se faz presente junto com ele
Mas tinha mais uma coisa que essa nuvem fazia: ela se deslocava. Então, se ela permanecesse perto do local de adoração, você sabia que era para permanecer ali. No momento em que ela se afastava, você sabia que iam sair. Então, isso dava previsibilidade. Só que não se sabia para onde. Sabia que ia ter que partir, sabia que ia ter que arrumar as malas, mas não sabia para onde. E eles tinham que confiar na direção que Deus ia dar. Então aqui entra um dos grandes princípios. Se você é servo de Deus de alguma forma, se você creu no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, se você de fato quer servi-lo, existe um momento em que você vai ter que confiar plenamente nesse Senhor para suprir as suas necessidades. Alguém pode me relembrar onde eles estão? Em qual bioma da natureza eles se encontram? Deserto. Quantos anos eles vão passar no deserto andando? Ainda muitos, claro que 40 por causa da sua rebeldia. Se não fosse a rebeldia, eles estariam no deserto ainda há muito tempo. O Deus que se faz presente está junto, andaria com eles pelo deserto. Então, quem somos nós para não querermos andar em alguns desertos de vez em quando? Quem somos nós para querermos mudar? Para a gente chegar na nuvem e falar: acho que ela está indo para a direção errada, vou laçar a nuvem e vou trazê-la para essa direção que eu quero. Não funciona assim. Deus muitas vezes vai nos guiar por caminhos que nós não queremos andar, mas nós temos que ter a submissão para aceitar o plano dele. E é aqui que entram as repetições, as quais eu falei no início. Eu quero que você perceba isso. Nós temos o cenário perfeito: um Deus que cuida, está presente, dá direção, e um povo que obedece. A gente tem um cenário perfeito, não é? Ou eu tenho um Deus ruim e um povo que quer obedecê-lo, como Baal, ou eu tenho um Deus bom e um povo que o desobedece, como o próprio Israel no livro de Juízes, ou eu tenho um cenário perfeito, que é o melhor Deus que já se pôde entender na antiguidade e na modernidade, e um povo que o obedece. Quando essa combinação acontece, as coisas vão bem. Você pode se lembrar da história da conquista de Ai, cidade de Ai. Quando eles chegam em Israel, isso aqui mais para frente no livro, vai mostrar que eles acampam perto de Jericó, perto do leito do Rio Jordão, e eles ficam esperando desse lado. Jericó estava fortificada do outro lado. A próxima cidade seguinte, subindo, era a cidade de Ai. Então, eles ganham de Jericó e eles saem confiantes dessa vitória. Eles vão para a cidade de Ai sem ter consultado o Senhor. E aí acontece a primeira derrota. Então, o ponto é, até o momento em que eles se submeteram a esse Deus, mesmo que no deserto, mesmo que sofrendo perseguições, porque Moabe perseguiu Israel, Amaleque perseguiu Israel, mesmo diante desse cenário, eles estão vencendo, eles estão terminando os desafios, e eles amarram esses desafios e vencem eles. Então esse é o ponto, é não achar que você não deva ter problema, ou viver uma vida difícil, mas é você ter certeza que uma vez que você está com Deus, que é perfeito, e você decide obedecê-lo, esse Deus vai guiar você pelo caminho qualquer que seja. Se for ruim ou bom, Ele vai estar com você. Essa glória de Deus, o Shekinah, ainda acontece em nós, só que ela acontece por meio do Espírito Santo, para todos aqueles que temem o nome de Jesus Cristo e lhe recebem como Senhor. O Senhor pode usar você para trazer a glória dele aonde você está. Isso começa em casa. Isso começa no relacionamento de marido e mulher, de pai e filho, depois dos filhos e os tios, depois os irmãos, depois outros relacionamentos que vão cercando em outras esferas, trabalho, escola e por aí vai. Então, entenda que se você decidir obedecer o Senhor vai te guiar para alguns desertos, é verdade. Mas da mesma forma, você vai sair deles e você vai ter vitória nessas situações. Por mais fraco ou sofrível que seja o povo de Deus, esse mesmo Deus, Ele faz questão de que você seja abençoado. Abraão não viu o cumprimento das promessas que ele recebeu de Deus. Mas enquanto ele caminhou com Deus, no momento da sua peregrinação na terra prometida, Deus o abençoa. As pessoas o têm como um homem abençoado. Ele prospera na mão de Deus. E nós podemos seguir uma caminhada semelhante.
Então, não desista de confiar no Senhor, não desista de obedecer às ordens dele. Isso dá trabalho, porque muitas vezes você vai receber ordens falsas de pessoas que se dizem intérpretes da Bíblia, na verdade eles vão estar interpretando para eles. Mas no momento em que você entende o texto, que você tem o texto explicado, você entende o que tem que ser feito, não hesite em obedecer, não hesite em confiar nesse Deus, não hesite em lembrar o que o seu Deus já fez na antiguidade, e você usa isso para o futuro, para dar os próximos passos. Eu espero que Deus nos abençoe, e nós vamos encerrar lendo o Salmo 78, em que nós aprendemos uma das grandes lições, quando nós temos um Deus perfeito e nós decidimos ser um povo obediente. Salmo 78, ele dá um propósito para quando você tiver a sua experiência com Deus, em caminhar com Ele. Ele diz aqui: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa palavra, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos temos contado, e não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez, porque Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais, para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança. Toda vez que você vê o termo para que, abra os seus olhos e ouvidos, é uma instrução importante. O objetivo de contar para as próximas gerações o que Deus faz com a nossa agora é que eles temam a Deus, eles tenham esperança nesse mesmo Deus. E ele diz aqui ainda, verso 8: e não fosse como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração que não regeu seu coração, cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, armados, trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja, não guardaram a aliança de Deus, e recusaram andar na sua lei, e esqueceram-se das suas obras, das maravilhas que fizera ver, das maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito. No campo de Zoan, dividiu o mar, e os fez passar por ele. Fez com as águas parassem, com que as águas parassem como um montão. De dia os guiou por uma nuvem, de noite por uma luz de fogo. Note que ele não fala de novo que é uma coluna. Está vendo o quanto esse Deus, ele pode ser grande e bom, e se você decidir obedecê-lo, esse caminho tem sempre ao bem. E um grande dever de quem obedece um Deus perfeito é de transmitir isso para os seus filhos. Faça os seus filhos temerem o nome de Deus. Imprima neles o quão sério e bom é servir Deus. Importante para as nossas vidas. É o centro dela. E eu espero que vocês todos se esforcem durante a sua próxima semana. Que Deus nos abençoe e que nós busquemos esse objetivo. Amém? Vamos orar. Graças damos a Ti, bom Deus, pela Sua palavra e por Sua autoridade em nós. Pedimos a Tua bênção para essa noite, para a nossa semana e para esse tempo que nós vamos ter de feriado para alguns, trabalho para outros. Que o Senhor guarde a todos em seus caminhos, onde quer que estejam. Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, uma boa noite a todos, uma boa semana.